Olá, tudo bem? A paz do Senhor seja sobre a sua vida. Espero que tudo esteja bem. Eu gostaria de deixar para a nossa meditação no dia de hoje o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse texto eu queria deixar para a sua meditação, para que você possa compreender aquilo que o Senhor tem me dado nestes dias, a interpretação dos textos das Escrituras Sagradas acerca da utilização da fé. Nós temos uma visão bíblica de que as coisas são fáceis. É como se a gente ficasse frustrados se não conseguíssemos atingir determinado alvo. Já parou para pensar nas grandes dificuldades das Escrituras? Já parou para pensar que a fé só foi possível ser utilizada quando havia algo impossível? Já parou para pensar que os heróis da fé que se encontram no capítulo 11 aos Hebreus, todos eles estiveram diante de uma impossibilidade? E às vezes você é colocado diante de uma impossibilidade e acredita que seria fácil e pensa que às vezes não tem fé. Mas eu quero te dizer que na Bíblia nada foi fácil. Para ninguém das Escrituras teve facilidade. E a gente fica frustrado porque pensa que tem que ser instantâneo, igual sorrisal na vida da gente também. E não é assim. Já parou para pensar quando Noé foi convidado por Deus para construir a arca? Ele reuniu seus familiares, que eu acredito que não foi fácil convencê-los, a construir uma arca, e passou 100 anos construindo, 100 anos, não é? Eu não estou falando em 100 dias, eu não estou falando em um ano, que 365 dias, eu estou dizendo que Noé passou 100 anos para construir uma arca, que naquela época de Noé não chovia. As probabilidades para uma enchente era quase zero. Então, para Noé, não foi fácil construir a arca. Quando Noé usa fé, é porque ele está agindo dentro de uma impossibilidade. Agora vamos para Abraão. Abraão recebeu um pedido de Deus para oferecer seu filho Isaque. A gente escuta as pregações, a gente às vezes até prega, como se fosse algo bem fácil. Não é fácil. Não foi fácil para Abraão ouvir Deus lhe pedir seu filho. Olhe, Sara, sua esposa, era estéril. Quando Deus permite que ela tivesse um filho, Deus estava dando possibilidade de cumprir a promessa que na descendência de Abraão iria ser bendito todas as famílias da terra. A sua semente seria multiplicadas como as estrelas do céu. E serão benditas todas as nações em sua semente. Então, quando Abraão recebe o seu filho, e quando Deus chega para Abraão e pede seu filho Isaque, não foi fácil. Nas Escrituras não tem esse registro. Mas se Abraão negociou com Deus, falou com Deus, intercedeu a Deus por Sodoma e Gomorra, como agiu Abraão quando Deus pediu seu filho Isaque? Nas Escrituras não tem nenhum registro quanto a isso. Mas já parou para pensar? Como era impossível oferecer seu filho? Mas Abraão em momento algum hesitou. Ele creu que Deus era poderoso de ressuscitar até mesmo seu filho após morto. Mas não foi fácil para Abraão. O que a gente tem que olhar para as Escrituras é que o que foi realizado através da fé foi realizado mesmo tendo todas as impossibilidades, mesmo não sendo fácil. Porque se fosse fácil, não precisaria da fé. Agora vamos pensar em Davi lutando com Golias. Você já imaginou que luta quase que impossível? Imagina só Davi indo lutar contra o gigante. Davi sem nenhuma veste de armadura e Golias armado com a couraça com cerca de 60 quilos. Só a couraça de Golias. Golias tinha escudeiro, Golias tinha espada, tinha escudo, tinha armadura. Então
Golias estava muito mais preparado para uma guerra, porque para Golias era mais uma batalha, do que Davi. Embora Davi tenha experiência de matar leão e urso, mas Davi não era um homem preparado para uma batalha, não tinha enfrentado um guerreiro em nenhuma outra ocasião. Então, quando alguém olhou para a batalha de Davi contra Golias, porque Golias passou 40 dias insultando o exército de Israel para que fosse a batalha, e o exército de Israel não teve uma pessoa sequer que fosse contra Golias, que fosse favorável aí à batalha, não teve uma pessoa, o exército ficou com medo. Quando Davi vê aquele Golias insultando o exército de Israel, aí Davi olha para ele e fala: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Só que no exército do Deus vivo não tinha um homem sequer que tivesse coragem para ir à batalha. Então, olhar para a batalha de Davi com Golias não é achar que foi fácil. Foi difícil. Já imaginou quando Davi vai para o campo de batalha, que os seus irmãos olham Davi lá no meio do campo? Quem sabe os irmãos dele pensaram que não ia mais, que Davi não ia sair vivo. Agora vamos pensar direitinho uma coisa. Você já parou para meditar? Por que Davi levou 5 pedras? Se fosse eu, quem sabe, levaria umas 30 pedras. Mas Davi era um homem estratégico, um jovem estratégico. Davi levou 5 pedras porque ele não tinha muita chance para errar. Diante das impossibilidades que estavam na sua frente, Davi não tinha oportunidades de errar, ele só tinha 5 chances. Porque se ele errasse as 5 chances, na distância que ele estava entre ele e Golias, Golias ia atacá-lo. Golias chegando próximo a Davi tinha a chance de Davi diminuir para quase nenhuma chance. Embora que existia o Deus que faz as coisas impossíveis se tornar possível. Então por isso que, embora sendo impossível para Noé e a sua família construir a arca durante 100 anos, Noé conseguiu. Embora sendo impossível para um homem oferecer seu filho como sacrifício, quando Deus pede, Abraão ofereceu seu filho Isaque e provou que amava a Deus. A mesma coisa Davi, que quando foi enfrentar o gigante Golias, mesmo sendo uma batalha impossível, ele conseguiu vencer as impossibilidades e enfrentar o gigante. Vamos pensar na cova dos leões. É fácil? É fácil? Imagina ser pego, ser levado ao tribunal porque estava adorando ao Deus de Israel e a sentença era ser jogado na cova dos leões. Não foi fácil. Se nós vivermos pensando que tudo foi fácil, a gente vai achar que a nossa vida é difícil e vamos reclamar. Não temos nada a reclamar, só agradecer, porque nós sabemos que nada nas Escrituras foi fácil. Não tem nenhuma história de um profeta de Deus que teve uma vida fácil. Não teve uma história de um discípulo que teve a vida fácil. Nenhum daqueles que foram representantes de Deus tiveram a vida fácil. Imagina, meu querido, você que está vendo esse vídeo, está ouvindo essa mensagem, pare para pensar. Se a sua vida estiver difícil, não se preocupe, porque nada é instantâneo. Deus pode agir na sua vida agora. Deus pode fazer os milagres acontecerem agora. Mas não fique triste se eles não acontecerem instantaneamente. Deus vai agir na tua vida. Voltando à história de Daniel. Daniel foi jogado nas covas dos leões, mas não foi fácil. Sadraque, Mesaque e Abidênego foi jogado na fornalha de fogo. Aí você para meditar. Já imaginou quando Nabucodonosor chega e fala: olha aí, músicos, toca de novo, porque eu não estou acreditando que aqueles jovens ficaram de pé. Aí Nabucodonosor manda tocar de novo. Agora imagina, em meio a centenas, em meio a milhares de homens e muitos judeus, muitos israelitas que estavam ali, se prostraram. E apenas 3 homens, amigos de Daniel, que não se prostraram diante a fornalha, diante aqueles instrumentos. Agora imagina só aquela multidão toda e 3 homens, 3 que ficaram de pé. 3. Eu pergunto, foi fácil? Porque se a gente for pensar que é fácil, a gente vai se entristecer demais diante das lutas. Mas saiba que nada foi fácil.
E se eles conseguiram, você também vai conseguir. Se Noé conseguiu construir a arca, você também vai conseguir. Se Abraão conseguiu oferecer seu filho Isaque com fé, você também pode. Se Davi enfrentou o gigante Golias, você também pode. Se Daniel enfrentou a cova dos leões, você também pode. Se Sadraque, Mesaque e Abidênego enfrentou a fornalha de fogo, você também pode. Então acredite num Deus que vai usar a tua fé para que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Que Deus nos abençoe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te abençoe.